começando mais uma aula de matemática. Você já está preparado? Já pegou o seu livro, o lápis e a borracha? Na aula de hoje nós teremos a acolhida. Vamos fazer uma revisão da leitura do livro Sete Camundongos Cegos. Depois nós vamos fazer a leitura de um texto que está no seu livro de matemática. Esse texto vai falar sobre a arte indígena. Então, eu quero que você preste bastante atenção. Vamos iniciar nossa aula com a acolhida. Vamos lá? Pessoal, na acolhida de hoje, nós vamos fazer a revisão deste livro. Observe a capa e veja que o título é Sete Camundongos Cegos. Observe que aqui nós temos 7 camundongos. Aqui nós temos 6 e o sétimo está aqui, ó, escondido. Só aparece o rabinho dele. Então, vamos iniciar a nossa revisão da leitura desse livro. Vamos lá? Nós vimos nessa história que os 7 camundongos cegos estavam perto do lago e eles encontraram algo estranho. O que eles fizeram? Saiu correndo com medo. Vimos que na segunda-feira o camundongo vermelho foi verificar o que era essa coisa estranha. Ao chegar lá, ele fez uma investigação e quando chegou em casa, disse para os outros camundongos que era um pilar. Eles não acreditaram. Então, na terça-feira, o camundongo verde foi investigar a coisa estranha. Ele investigou, voltou para casa e disse para os outros que era uma cobra, mas eles não acreditaram. Então, na quarta-feira, o camundongo amarelo foi investigar. Ele investigou e quando voltou para casa, disse para os outros camundongos que era uma espada. Mas mesmo assim, os camundongos não acreditaram no camundongo amarelo. Na quinta-feira, quem foi investigar? O camundongo roxo. Ele investigou a coisa estranha e quando chegou em casa, disse para os outros que era um grande rochedo. Mas eles não acreditaram. Na sexta-feira, o camundongo laranja foi investigar. Voltou para casa e disse para os outros que era um leque, mas eles não acreditaram. Então, no outro dia, no sábado, o camundongo azul foi investigar. Ele investigou e quando chegou em casa, disse que era uma corda. Mas eles não concordaram e começou um burburinho. Um dizia que era um pilar, o outro que era uma cobra, uma espada, um rochedo, um leque. Então, o camundongo branco foi lá investigar no domingo. Então, ele foi e investigou toda a coisa. Ele subiu correndo por um lado, desceu correndo para o outro e foi investigando tudo, tá? E no final, ele acabou descobrindo que a coisa estranha era, na verdade, olha só, um elefante. Nesse livro, nós temos a moral de camundongo. Vamos ler novamente? Diz assim: saber em parte pode dar uma história ótima, mas a sabedoria vem de conhecer o todo. Veja, turma, que cada camundongo foi lá e investigou apenas uma parte. Um investigou a pata, o outro investigou a orelha e cada um foi investigando uma parte do elefante. E eles chegaram contando uma história. Mas quando o camundongo branco foi lá e investigou toda a coisa, ele descobriu o que realmente era. Então, com essa história, nós aprendemos o quê? Que conhecer em partes algo é legal, pode dar uma história legal. Mas a sabedoria, ela vem de conhecer o todo. E aí, turminha, gostaram da história? Eu espero que sim. Espero que vocês tenham apreciado a leitura desse livro. Essa foi a nossa acolhida do dia. E aí, turminha, gostaram da revisão da leitura do livro Sete Camundongos Cegos? Eu espero que sim.
Agora que nós já fizemos a acolhida, eu quero que você pegue o seu livro de matemática. Vai abrir ele na página 226. Veja que nós já fizemos a leitura do texto dessa página, ok? Mas hoje nós vamos fazer uma pequena revisão do que nós vimos aqui para continuar a leitura do texto na página 227. Veja, turma, que nós vimos na outra aula de matemática que nessa página diz assim: a matemática me ajuda a ser um admirador dos povos indígenas e de suas criações. Então, esse texto vai falar sobre os povos indígenas e também as criações desse povo. Então, veja, o título aqui do texto é A Arte Indígena. Vou começar fazendo a leitura desse parágrafo aqui, ó, para poder continuar lendo o texto na outra página. Diz assim: entre os povos indígenas, a criação artística está em toda parte, na pintura corporal, na construção das casas, nas performances musicais, nos objetos usados para comer e guardar coisas. Não existe separação entre a arte e as outras esferas da vida, como é no mundo não indígena. Ela está em todos os lugares. Veja, turma, que o texto está falando que a arte indígena, ela está presente em todos os lugares, ou seja, ela está presente no dia a dia do povo indígena. Então, veja, vasos que são feitos para carregar água, para atividades domésticas, eles são bem decorados, bem enfeitados, mas são usados no dia a dia. Então, veja que a arte dos indígenas, ela é feita para ser usada no dia a dia, nas tarefas domésticas, nas cerimônias, nas danças, nas músicas. Então, a arte, ela está presente ali no dia a dia do povo indígena. Agora, nós vamos para a página 227 e vamos continuar a leitura desse texto. Eu quero que você acompanhe junto comigo. Diz assim: se para nós o artista é um criador, para os povos indígenas, o bom artista é aquele que sabe se comunicar bem com os outros. São aqueles que conseguem transitar entre mundos e traduzir mensagens de diversas maneiras, cantando, pintando um corpo, desenhando um grafismo em uma cesta. O canto de um xamã para o povo araueté é uma tradução das imagens visuais que estão na mente de quem canta. Para os Guarani Kaiowá, cantar também significa rezar e dançar, ou seja, diferentes expressões artísticas se misturam. Veja, turma, que o texto está dizendo que para o povo indígena, diferentes expressões artísticas, elas se misturam. Então, para eles, cantar também significa dançar e rezar. Veja que as artes, elas se misturam. Vamos continuar a leitura. Diz assim: para os povos indígenas, a arte não é feita apenas para ser contemplada. As coisas são consideradas bonitas porque funcionam. A beleza de uma panela de cerâmica usada para cozinhar o jantar é a mesma que a de uma criança pintada e adornada para uma festa. Assim como um banco de madeira é considerado tão belo quanto o som de uma flauta. Então veja, turma, que para os indígenas a arte, ela precisa funcionar, ela precisa estar inserida no dia a dia deles. Então veja, turma, para o indígena, a beleza presente em uma panela de barro que foi confeccionada para cozinhar uma comida, e eles decoram aquela panela, eles usam da arte para deixar ela bonita. É a mesma beleza de uma pintura corporal que foi feita em um índio para participar de uma festa. Então veja, a arte está presente no dia a dia do indígena.
Turma, agora que eu já fiz a leitura do texto, eu vou ler a questão de número 2, que diz assim: como você pode observar, na arte indígena é possível identificar padrões geométricos. E em seu cotidiano, onde você encontra esses padrões? Veja, turma, a pintura corporal da imagem aqui. Observe que nessa pintura, nessa imagem, nós encontramos padrões geométricos. E no seu dia a dia, onde é encontrado padrões geométricos? Você vai colocar a resposta aqui, ok, turma? Pessoal, essa foi a nossa aula do dia. Eu espero que vocês tenham gostado bastante de tudo que nós conversamos na aula de hoje. Eu vou ficando por aqui. Tchau!